Não pode fazer esse trabalho. Porque veio uma ordem lá de cima. A primeira vez que você ouviu isso? Eu fiquei assustado porque eu já tinha o hábito de fazer as coisas e darem certo. Sim. Esse testemunho vai edificar a sua fé poderosamente. Testemunho impactante do pastor Albert Walter. Assista comigo a esse corte e depois assista ao episódio completo no canal TV NC Digital. Assista comigo até o final. E os trabalhos estavam dando errado quando eu fui dentro do meu terreiro. Eu tinha 200 filhos de santo. Dentro do meu terreiro, uma moça parou num carro importado na época, na porta do meu terreiro, muito bem vestida, uma bolsa na mão. Ela foi lá porque ela queria um rapaz. Ela pegou uma fotografia, que era uma fotografia que na época era impressa, né? Na época a rede social era o falecido Orkut, né? E ela pegou aquela fotografia e ela levou no meu terreiro porque ela queria aquele rapaz, um rapaz bem elegante, bem vestido, de terno, gravata. E o orixá havia falado para mim do material necessário que havia sido estabelecido para fazer o trabalho. Do trabalho para ser feito só de mão de obra. Era 10 mil reais. Nossa. E ela disse, dinheiro para mim não é o problema. Eu quero esse rapaz. Só que eu não procurei saber quem era o rapaz, eu não procurei saber de onde ele era. E eu fui fazer o trabalho em uma distância de quase 100 quilômetros. Fui fazer o trabalho, porque até nisso a entidade não trabalha. Ela não atua em qualquer lugar. Não aceita qualquer coisa. Não aceita qualquer ambiente geográfico para fazer o trabalho. Quando eu cheguei para poder comprar o material para fazer o trabalho e reunir alguns dos filhos de santo, Ieked, Ogã, para fazer o trabalho, até no determinado lugar, era 3h40 da noite, eu nunca esqueci isso. Uma das mulheres, que é filha de santo minha na época, hoje é missionária, estava incorporada. O orixá que estava à volta ali, a entidade disse assim, eu não quero nenhum trabalho aqui feito hoje. Eu não quero nada do que tem aí a gente quer. Não pode fazer esse trabalho. Porque veio uma ordem lá de cima. A primeira vez que você ouviu isso? Eu fiquei assustado porque eu já tinha o hábito de fazer as coisas e darem certo. Sim. 7, 14 e 21, né? Porque é assim que é trabalhado lá dentro. Então, quando eu fui fazer o trabalho, eu me espantei. Porque a própria entidade que falou. Veio uma autorização pra gente não mexer nesse rapaz. As velas, todo o trabalho. Todos os animais que eu tinha feito, o sacrifício, que eu tinha decapitado. Gente. A entidade disse, pode parar o trabalho. Pra você foi Eu recolhi o que deveria ser recolhido, joguei no lixo, o que deveria ser jogado no lixo. Imagina 10 mil reais de material. Nossa. 20 cabeças de bode. Imagina isso. Pra fazer uma amarração. Né? Entidade perigosa. Exu tranca-rua das almas. Então, quando eu cheguei lá, recolhi o material, fui para casa. No dia seguinte, fui no terreiro da minha tia, que ela era minha ancestral, a pessoa que havia me instruído e me direcionado ao candomblé. Quando eu cheguei para sentar com ela, eu disse, tia, eu fiz um trabalho e deu errado. Ela olhou para mim com aquela sabedoria que só ela tinha e disse, você procurou saber com quem você estava mexendo? Nossa. Falei, não. E precisa? Ela falou, deve. Nunca esqueci isso, igreja. Ela disse, nem todo trabalho que você faz derruba todo mundo. Porque nem todo mundo é fácil de derrubar. Ela disse, eu te dei todas as instruções de dentro do axé. Mas tem uma instrução que eu esqueci de te dar. Ela levantou o óculos, sentou comigo e disse, você pode matar, sacrificar, arriar despacho e obrigação é boi e é bome para qualquer entidade. Mas existe um povo que você não pode mexer. Nossa. Esse povo é diferente de nós. Eu falei, como eles são? Ela disse, eles são diferentes da gente, porque quando a gente quer fazer, a gente mete a mão na cara e a gente faz. Eles não. Eles vão para casa e faz uma reza de pé para trás e o que é para dar certo dá errado. Nossa. Eu disse pé para trás, ela falou, eles se curvam diante do Deus deles. E o Deus deles não deixa que a macumba pegue neles.
Eu falei, a senhora quer dizer que eu vou ter que entregar o dinheiro de volta à mulher que me procurou porque quer o homem da fotografia? Ela falou, sim. Porque não adianta você mexer com aquilo que os orixás não dá conta. Olha só. Eu olhei para ela e disse, e quem são esse povo? Ela falou, eles não prestam. Nossa. Eles não valem nada. Eles são carregados. Hoje eu tenho compreensão de que a gente de fato é carregado até a tampa, né? Do poder e da unção. Ela disse assim, eles são carregados. Não mexa com eles. Eu disse, não vou devolver, não. Aí minha tia falou uma coisa pra mim que eu carrego até hoje. Ela disse, um homem sem uma família, ele não é nada. Você não mexeu apenas de um homem. Você mexeu numa família. Você não sabe quem esse homem é. Quando eu fui identificar, eu ainda continuei enganando a mulher de que eu iria devolver o rapaz para ela. Uma semana depois do que eu ouvia isso, do que eu tinha ouvido isso sobre as pessoas que minha tia havia falado, que são os evangélicos, eu peguei um dos motoristas, fui no endereço onde era o endereço que morava o rapaz e fiquei numa distância muito longe, atrás de um poste que estava com a luz apagada, e eu segurei o meu guia, segurei o meu rungebe e comecei a chamar o nome dos orixá. Era interessante porque já era um período mais longo da noite. Naquele tempo, o povo nordestino dormia 6 para acordar 5 para trabalhar. Já era quase meia-noite. A luz incandescente da porta da casa daquele homem estava aceso. Quando eu cheguei do outro lado da rua, que eu fiquei olhando e coloquei a mão no rungebe e comecei a chamar o nome das entidades, a entidade materializou à minha volta e não conseguia atravessar a rua para entrar na casa do homem. Era como se elas tivessem uma barreira que impedisse elas de entrarem dentro daquela casa. A metade da janela estava aberta, passou pela janela, eu enxerguei de longe uma senhora de cabelo branco. Eu deduzi, é a sogra. Logo em seguida passou uma mulher. Elas estavam gritando, não dava para ouvir o que elas estavam gritando. Aí quando passou eu disse, aquela deve ser a esposa, porque aquele homem que aquela mulher me pagou era o marido da melhor amiga dela. Meu Deus. E ela havia saído da igreja, porque ela queria o marido da outra. Meu Deus. E a casa tava super... Sabe aquele povo que vai para a igreja e às vezes quer destruir o casamento dos outros? Quer tocar na família alheia? Essa era a mulher que me pagou na época para querer o marido da outra. Aquela mulher saiu para a porta da casa dela com as mãos pingando de óleo ungido. Ela não estava me vendo porque eu estava no escuro, todo de preto. Quando ela estava na porta da casa dela, sem ver, mas pelos olhos espirituais, ela levantou as mãos em direção ao outro lado da rua. Ela disse, Satanás, eu já te vi. Eu te dou uma ordem agora, por um caminho você veio, por 7 você vai voltar. Meu corpo paralisou, minhas mãos suavam e transpiravam. A minha sensação era que meu espírito saiu de dentro do meu corpo. Nossa, que A experiência. autoridade daquela mulher foi tão grande que ela gritava que às vezes o pescoço dela ficavam para fora e ela disse assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha só. Sabe o que ela estava fazendo? Anos depois, me tornei evangélico. Fui tomar um café na casa dela, sem ela saber que eu já tinha feito trabalho para a casa dela. Ela disse, você acredita que sempre eu vejo um demônio na porta da minha casa, já vieram fazer até trabalho na minha porta? Eu olhei para ela e disse, fui eu que vim fazer. Outra pergunta que eu ia fazer, você já encontrou com alguém que Já você... encontrei. Infelizmente, vergonhosamente já encontrei, até porque a Bíblia diz que nada em oculto que Deus não venha trazer em revelação, né? Não há nada em oculto que Deus não traga à tona. A Bíblia diz que nenhuma arma preparada contra Israel prosperará. Nenhuma arma preparada contra a tua vida vai permanecer de pé. Eu quero te convidar para você deixar o teu like nesse vídeo. E eu quero te convidar também para você apertar aqui no botão compartilhar. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Porque essa mensagem é uma mensagem muito forte. Uma mensagem muito forte, irmãos. Isso aqui é Deus mostrando para a sua igreja que ele permanece sendo o Deus que revela coisas ocultas e coisas escondidas. Ele permanece sendo o Deus que tira o homem dos locais mais distantes
e traz esse homem para sua presença. Não é porque a situação está difícil, não é porque a pessoa está vivendo em qualquer estado que Deus não tem o propósito. E eu falo isso sempre aqui. Deus, ele não enxerga como o homem enxerga. Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele faz totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Certa feita ele chegou, estava passando por Jericó, quando ele viu um homem de pequena estatura em cima de uma árvore. E disse para aquele homem: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Zaqueu, ele defraudava as pessoas. Zaqueu, ele era um homem que tinha uma história horrível. Ele era odiado pelo seu próprio povo, pelos seus próprios patriotas. Imagina Jesus chegar e falar para aquele homem: hoje me convém pousar em tua casa. Será que isso levantou bons olhares? É claro que não. Será que isso fez com que as pessoas ficassem satisfeitas? É claro que não, irmãos. O nosso grande erro é achar que Deus, ele tem que salvar quem eu acho que ele tem que salvar. O meu grande erro é achar que Deus tem que fazer a obra na vida de quem eu acho que ele tem que fazer. Irmãos, a Bíblia diz que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, para aqueles que precisam realmente do seu remédio. O remédio de Deus é o Evangelho, que transforma a vida, que muda o caráter, que faz com que a vida da pessoa ela venha a ser transformada. Porque o Evangelho é isso, mudança de caráter. Quem andava em caminhos tortuosos não andará mais. Quem fazia coisas erradas não fará mais. Quem se prostituía não vai se prostituir mais. Quem se embebedava não vai se embebedar mais. Quem se drogava não vai se drogar mais. Quem roubava não vai roubar mais. Esse é o caminho do Evangelho. E foi isso que Cristo veio nos ensinar. E esse testemunho fala poderosamente aos nossos corações, porque o pastor Albert, ele é um testemunho vivo daquilo que Deus pode realizar na vida do homem. E talvez você está vivendo um momento, ou tem alguém da tua família que está em um estado que você pensa, não tem mais jeito. É muito complicado. Daí não tem como se arrancar. E eu te digo, quando foge do nosso controle, quando não está mais nas nossas mãos, esse é o momento de Deus. É o momento que Deus, ele toma a frente e diz: agora que não tem mais jeito para o homem, tem jeito para mim. E talvez você está me ouvindo de algum lugar, está desviado dos caminhos do Senhor. Talvez você está me ouvindo de algum lugar e ainda não conhece a esse Jesus. Esse Jesus é aquele que veio a essa terra, nasceu de um ventre virgem. Ele andou nessa terra, ele fez milagres, ele fez prodígios. O seu ministério começou aos 30 anos e até os 33 anos ele realizou grandes obras. E aos 33 anos ele foi morto numa cruz pelos meus e pelos seus pecados. E hoje nós temos acesso ao céu por conta desse sacrifício que Cristo realizou pelas nossas vidas. Se você quer aceitar Jesus, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, deixa aqui nos comentários: eu quero aceitar Jesus. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero viver essa experiência, de ter uma mudança de direção na minha vida. Aquilo que você está vivendo pode te trazer um prazer momentâneo, mas o prazer eterno só a presença de Jesus pode trazer na nossa vida. Se esse vídeo falou seu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.